Os lipídios são substâncias de origem biológica insolúveis em água. Estão presentes em todos os tecidos e apresentam grande importância em vários aspectos da vida. Os lipídios fisiológica e clinicamente mais importantes presentes no plasma são os ácidos graxos, os triglicerídeos, os fosfolipídios e o colesterol. O colesterol possui várias funções, podendo atuar como substrato de reservas energéticas, como componentes estruturais e funcionais das biomembranas, melhorando assim a sua flexibilidade, e isolantes na condução nervosa e na temperatura corporal. Além disso, o colesterol pode atuar como precursor para a síntese de hormônios. O colesterol é um derivado do ciclopentano peridrofenantreno, uma molécula que contém 27 átomos de carbono e uma ligação dupla entre os carbonos 5 e 6. Podemos ver alguns exemplos dos hormônios formados a partir do colesterol, como a testosterona, o cortisol, a aldosterona, a progesterona, o estradiol e o colecalciferol. O colesterol é dividido em alguns subtipos. Por causa de seu caráter apolar, o colesterol precisa se ligar às lipoproteínas para transitarem pelo meio aquoso do corpo. Os mais importantes são o HDL e o LDL. Cada uma dessas lipoproteínas contém um tipo específico de composição. O LDL possui uma grande quantidade de colesterol, o que justifica o seu nome, a proteína de baixa densidade. E o HDL, a lipoproteína de alta densidade, é composta por grande parte de proteínas, sendo mais denso do que os lipídios. De acordo com a OMS, níveis elevados de colesterol estão diretamente ligados com o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial pelo acúmulo de LDL nos vasos, acometendo principalmente a camada íntima das artérias de médio e grande calibres. A formação da placa aterosclerótica inicia-se devido a diversos fatores de risco, como a dislipidemia, hipertensão arterial e o tabagismo. Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação, causando a exposição de diversos neoepítopos e tornando-as imunogênicas. O depósito de lipoproteínas na parede arterial é o processo-chave no início da aterogênese e ocorre de maneira proporcional à concentração dessas lipoproteínas no plasma. Além do aumento da permeabilidade às lipoproteínas, outra manifestação da disfunção endotelial é o surgimento de moléculas de adesão leucocitária na superfície endotelial, processo estimulado pela presença de LDL oxidada. Placas eritromatosas descontroladas podem causar hipóxia e isquemia e causar complicações como o AVC e o infarto do miocárdio. Por isso, as análises de colesterol apresentam um importante papel na identificação de riscos cardiovasculares. Agora, partimos para a prática laboratorial. Então, hoje vamos abordar sobre o colesterol total. Esses são os reagentes, né? O colesterol liquiforme 1 e o padrão número 2. Bom, tem os 3 tubos de ensaio onde vamos identificar como a amostra, branco e o padrão, certo? Depois disso, os 3 tubos eles vão estar identificados e vai ser mais fácil para a gente continuar os procedimentos. E agora vai começar o processo de pipetagem, onde a gente coloca 1000 microlitros na pipeta automática e mede para colocarmos o colesterol liquiforme, que é o reagente 1, tanto no padrão, quanto no branco, quanto também no tubo da amostra, que nos casos são os tubos de ensaio, né? Depois disso, a gente pegará o reagente 2, que é o próprio padrão, e colocará no... E aí colocaremos então no tubo de ensaio do padrão. Após isso, pegaremos o soro e colocaremos dentro da amostra. Agitaremos vigorosamente, é muito importante para que isso ocorra e a reação aconteça. Essas são as pipetas utilizadas durante todo o procedimento. Após isso, a amostra, o branco e o padrão eles vão estar prontos para o processo de banho-maria. Colocamos dentro do banho-maria e verificamos a temperatura. Essas são as cubetas, onde a gente identificará como amostra, como padrão e como branco.
Para que essas cubetas? Bom, nós colocaremos elas nos fotômetros para identificar a absorvância da nossa reação. Nós colocamos também o valor de referência do protocolo, que no caso foi 505. Agora nós tiramos do banho-maria tanto o branco, quanto o padrão, quanto a amostra e colocamos dentro das cubetas para colocarmos no fotômetro. Bom, após isso, já dentro das cubetas, a gente vai colocar o branco no lugar do branco, o padrão no número 1 e, no caso, a amostra no número 2. Depois disso, a gente fecha o fotômetro e identificamos o valor de absorvância de cada um, tanto do branco, quanto da amostra e quanto do padrão. Então, após a execução da técnica, teremos nossos valores da amostra e do padrão. Nós vamos aplicar esses valores na fórmula de colesterol total e obter o valor em miligramas por decilitro. De acordo com a Associação Brasileira de Dislipidemias, os valores de colesterol desejáveis se encontram abaixo de 200, o que significa que nossa amostra está na faixa ideal.